Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, graças a Deus, que o Senhor nos permite viver, respirar, andar, caminhar, mas também não deixa aí, depois de tudo que eu estou citando, ainda vou até citar umas outras coisitas aqui, aleluia, a respeito de Romanos capítulo 1:16, não deixe de exaltar, glorificar a Deus. E hoje, gente, a base, fundamento, ou como eu gosto de falar, a doutrina dos apóstolos, a base, o fundamento. Pois bem, hoje a nossa palavra, o nosso café, está em Romanos 1:16 e é um dos versículos que eu muito gosto, amo, porque tem tudo a ver com aqueles que não abrem mão do Evangelho de Cristo. Paulo não abriu mão por ninguém e por nada. Por isso que ele deixou registrados esta palavra da parte do Senhor. E o que ele deixou registrado? Ele deixou registrado justamente esta palavra. Porque não me envergonho. Não me envergonho do quê? Do Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha que palavra do céu para mim, para você. Olha, que Deus possa aí abrir seu entendimento, levar, os teus pensamentos cativos até a presença do nosso Deus. E hoje, querido, o que eu quero aqui comentar, trazer à tona para você, para todos nós que somos servos de Deus. Eu não sei se já chegou ao teu conhecimento, mas o tema dessa epístola aos Romanos, por exemplo, que Paulo já cita, não se envergonhava de falar sobre o Evangelho, pois Paulo, o apóstolo Paulo, sabia que o Evangelho tinha e tem poder para levar as pessoas à salvação. E isso, gente, acontecia quando as pessoas confiavam e colocavam sua fé em Cristo para salvá-la. Então aí vem a questão. Você tem colocado a confiança em qual evangelho? Hoje, com toda a facilidade, inclusive esta que eu estou utilizando, que eu entro publicamente, sem esperar ninguém, sem esperar alguém entrar, não entrou 10, espera aí, gente, quando entrar 50, quando entrar 1000, não, eu lanço a palavra, orando a Deus que encontre o bom solo, o bom coração, para que venha germinar e essa pessoa seja convencida, não por mim, mas pelo Espírito de Deus. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos convence do nosso erro, ou dos nossos erros e do nosso pecado. Sendo assim, olha que coisa interessante. Não me envergonho e anuncio o Evangelho puro, sem mistura do eu acho ou eu penso. E aí vem o que eu deixei aí já para você parar para pensar. Habilidade para agir. O poder de Deus, para quem não sabe, gente, e esse café hoje vai ser rápido, mas ele tem algo aqui que me chamou muito a atenção, porque é o seguinte: o poder de Deus nos tira da vergonha e nos dá habilidade para agir, concretizar. Para pensar numa coisa dessa. Às vezes você está aí, matutando, relutando, às vezes já está entrando no caminho até de murmurar. Não entre, calma, porque o poder de Deus nos tira da vergonha, nos dá habilidade para agir, concretizar, realizar, materializar um sonho e tornar algo que muitos podem falar abstrato e torná-lo real. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Parando um pouquinho, isso me faz pensar em certas coisas que, pela misericórdia de Deus, eu já vivi. Eu já tive experiências que às vezes eu mesmo ficava quietinho dizendo: meu Deus,
como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos deu esse direito de conhecer verdade, que só o Senhor pode fazer e pode de fato trazer à existência. Agora pense comigo, há alguma coisa, demasiadamente falando aqui, demasiado difícil, há alguma coisa impossível para um Deus que já está dizendo que a palavra dele, o evangelho, a palavra é o poder de Deus? Quando você tem fé nessa palavra, porque tem que ter fé na palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como Jesus falava, tua fé te salvou. Ou como o centurião dizendo, eu sou homem também sujeito à autoridade. Mas também ele entendia que os seus servos também estavam sujeitos à autoridade a ele constituída. Quando ele dizia algo pela palavra, ele tinha consciência que todos fariam ou iam realizar aquilo que foi pedido ou ordenado a fazer. E o próprio Cristo, ele deixou registrado a sua admiração por um homem, onde ele dizia que em todo Israel não tinha encontrado um homem com tamanha fé. Porque ele foi claro, olha, você não precisa ir até onde está o meu servo, até a minha residência, até a minha casa. E ele diz, basta o quê? Uma palavra. É aonde a gente tem que agora entender, o poder de Deus nos tira da vergonha. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que te leva justamente a esse tipo de sentimento, mas a palavra está dizendo que o poder de Deus, a palavra, o evangelho de Cristo, nos tira da vergonha e nos dá habilidade para agir, concretizar, realizar, materializar, gente. Um sonho, tornar abstrato e torná-lo real. E aí vem a palavra. Existem, por exemplo, caminhos que estão diretamente ligados à nossa capacidade de escolha. Hoje é o dia da sua escolha. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você tomar realmente atitudes que são fundamentais para tornar uma ideia em uma realização diante desta palavra. Ou seja, as suas atitudes têm a ver com o reino de Deus, com as coisas do reino de Deus. Ela te conduz, ou ela há de te conduzir, por exemplo, as coisas que a Bíblia nos ensina e agrada a Deus. Se assim é, parabéns a você, porque você hoje está tomando uma decisão que tem tudo a ver com a tua salvação. E eu digo mais para a gente fechar esse café com Deus, aleluia. Todo grande sucesso, vou repetir, todo grande sucesso está relacionado com a ação. O conhecimento, gente, é apenas um poder potencial. Vou repetir de novo, olha para você ver que coisa interessante do céu. O conhecimento é apenas um poder potencial até que chegue às mãos, aleluia, de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Oh, meu Deus! Como Deus é maravilhoso, como existe texto na palavra que mostra homens e mulheres tendo esse conhecimento e colocando em prática, ou se utilizando de uma habilidade, de um poder celestial. Poxa vida, eu não vou citar muito livro, eu não gosto, porque aí você vai ficar curioso e vai correr. Mas imagina alguém dizendo assim, poxa vida, olha, eu não tenho ouro. Não tenho ouro. Não vai vir esmola. Eu também não tenho prata. Não tenho ouro, não tenho prata. Mas ele diz assim, olha para mim. E aí é tão interessante quando ele diz, olha para mim. A esperança desse olha para mim, talvez no coração daquela pessoa, tanto tempo pedindo esmola, meu Deus. Mas olhar para ele, né? Poxa, eu vou olhar para ele, eu vou ganhar. Hoje é meu dia, tá ganho, eu vou ganhar uma esmola. E ele falou, poxa vida, olhou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de quem? Olha o poder. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele não só levantou, ele não só andou, mas a Bíblia diz que ele entrou para dentro do templo, saltando. Você imagina a cena daquele povo que por costume rejeitava o aleijado, rejeitava as pessoas que tinham alguma deficiência física. Não tinha livre acesso a estar lá.
E ele, por não ter esse livre acesso, ficava sempre à porta, esperando alguém que desse esmola. Quantos anos? Querido, este é o poder do Evangelho. Algumas deficiências que você pode ter, algumas coisas que estão te impedindo de entrar na presença de Deus, na presença do Senhor, hoje se cessa. Por quê? Porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a fé na palavra, neste nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, se levante, caminhe para a presença do Senhor, dê um salto para a glória de Deus, dê um salto na presença, ou para a presença do Senhor. Saia, se levante, coloque-se numa posição onde Deus sempre está dizendo para você se colocar. Se levante, saia de onde você estava caído, aprisionado, em nome de Jesus. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Então eu continuo dizendo para nós fecharmos aqui. Quando Paulo, gente, apóstolo Paulo fala sobre um evangelho com poder, aleluia, pense agora, olha só que coisa linda, quando ele fala de um evangelho com poder, ele está falando, gente, de um evangelho direto e com resultados, ao contrário, aí vem a palavra que eu quero fechar hoje, ao contrário da religiosidade que é cercada de conhecimento, de teoria, verdade, mas nada, eu digo, mais nada de realização, ou seja, não há sinais, não acontece sinais, não tem sinais, prodígios e nem maravilhas. Então, aonde está o poder neste evangelho? Conseguiu entender agora? Toda palavra lançada, baseada, fundamentada no evangelho de Cristo tem resultado. Acontecem resultados. Por quê? Porque é ativada nas pessoas uma fé inteligente. Uma fé que vem sendo gerada pelo poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem no Cristo, no Cristo ressuscitado, entre nós outra vez. Jesus está em nosso meio, Jesus está aí com você. Basta você clamar, invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos salvos. Então aí está a questão. É um evangelho direto, com resultado ao contrário da religiosidade, que é cercada, gente, de conhecimento, que é cercada de conhecimento, de teoria, de verdade, mas nada de realização. Sim, esse evangelho era um evangelho totalmente registrado nas cartas que Paulo deixou registrado. É um evangelho totalmente diferente de muitos que hoje, por causa da religiosidade, só coloca teoria, só coloca formas e meios de atingir, muitas vezes, se atingir, quer dizer, nem atinge. Às vezes a pessoa, por uma questão de simpatia, acha que tudo aquilo ali, nossa, aleluia, puxa vida, mas não traz cura, não traz libertação, não traz mudança na vida do ser humano nessa terra. Aí Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de quem? Do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, era costume deste homem de Deus, aonde ele chegasse em qualquer cidade, ele procurava uma sinagoga, trazia à tona as verdades, testemunho, tudo que aconteceu, que estava acontecendo por causa da pregação do evangelho de Cristo. E aqueles que se convenciam, aceitavam este evangelho, passavam agora a se tornar um cristão. Se era rejeitado e não aceitava o evangelho, então ele partia agora para os gregos, para os gentios, mas ele não deixava de anunciar o evangelho para ninguém. Ele sempre pregava, porque ele dizia aqui, e esta é a carta, é onde está registrado o que eu acabei de falar, que o tema da epístola aos Romanos é que Paulo não se envergonhava de falar do evangelho. Aí eu pergunto, e você? Não se envergonha? Então, continua falando, continua acreditando, continua testemunhando sobre este evangelho, sobre os sinais, prodígios e maravilhas que Deus tem feito e há de fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu digo amém. E já declaro, como ministro do evangelho,
pregador do evangelho, um querix da parte de Deus. No grego, um atalaia, alguém que anuncia, fala as verdades do reino de Deus. Eu declaro você, sua família, abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Que esse dia seja um dia totalmente diferente, onde você possa testemunhar milagres que Deus tem feito na sua vida. Você crê? Se você crê, diga amém, receba. E digo mais, compartilhe. Deixa as pessoas conhecer esse evangelho. Um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que salva e um evangelho que declara, que declara que Jesus Cristo voltará. Tá pronto? Estamos prontos? Então vamos juntos, glória a Deus, se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ei, como de costume, claro, se eu não entrar tarde com a segunda live, que é Você Sabia? Eu entro à noite avisando sempre um pouquinho antes para todos nós juntos mergulharmos na palavra do Senhor. Da minha parte, que Deus te abençoe. Se puder, compartilhe essa live, eu te agradeço, para que todos possam também receber essa palavra como você tem recebido. Amém? Shalom! Recebe aí, ó, o meu abraço. Beijo no coração, tenha um bom dia com a graça de Deus.